verso 1 adiante. Enquanto você localiza o texto bíblico, para mim é um prazer enorme todas as vezes que a gente retorna a essa casa. Deus abençoe o pastor Malco, obrigado por nos receber. Pastor Alexandre, Deus abençoe também o pastor lá naquela guerra. Pastor Alexandre é uma benção. Deus abençoe a pastora, em nome de Jesus. Deus abençoe Rose, em nome de Deus, gente boa, glória a Deus. Lucas 5, verso 1. Meu amigo Gil, Deus seja louvado pela sua vida. Em nome de Jesus, está bonito com esse bigode. Engraçado que você emagreceu, né? Engordei. A lei do retorno, não emagrece, engorda. Deus abençoe. Lucas 5, quantos acharam? Diga glória a Deus. Verso 1 está escrito assim, não vou te enfadar. E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Verso 6. O verso 6 é extraordinário. E fazendo-se assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. Pula comigo do verso 6 para o verso 8, que está escrito assim: e vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. 9, vamos ler até o 10. Porque o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca e de peixes que havia feito. De igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse a Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Toma os vossos assentos. E eu preciso do máximo da sua atenção, que eu não te enfado. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto extraordinário. Jesus, no meio do seu ministério, Jesus, ele foi rever a sua cidade chamada Nazaré. Bem verdade que Jesus não nasceu em Nazaré. Jesus nasceu em Belém da Judéia. Jesus, ele foi para Nazaré e cresceu em Nazaré devido à perseguição de Herodes. E no meio do seu ministério, Jesus, ele vai rever a sua cidade que ele cresceu, perdão. Quando Jesus chega em Nazaré, os habitantes de Nazaré não irão aceitar a mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus é muito forte, impactante. Jesus olhou para eles e falou: quem crê em mim não morre. Os habitantes de Nazaré não acreditou na mensagem de Jesus e tentaram jogar Jesus de cima de um monte. O texto bíblico diz que Jesus vai passar pelo meio deles e Jesus irá se retirar de Nazaré. E Jesus, ele vai para uma cidade que é muito citada no Novo Testamento, que é chamada de Cafarnaum. Jesus sai de Nazaré e Jesus, ele vai para Cafarnaum. Quando Jesus vai para Cafarnaum, Jesus vai fazer 2 grandes milagres quando ele chega em Cafarnaum. Quantos milagres? Quantos milagres? O primeiro milagre que Jesus vai fazer em Cafarnaum, quando ele sai de Nazaré, ele chega em Cafarnaum, ele vai para a sinagoga. Quando Jesus chega na sinagoga, o texto bíblico diz que Jesus vai curar um homem que tinha um espírito de enfermidade, um espírito imundo. Jesus vai curar esse homem desse espírito. A Bíblia diz que era um espírito. Jesus cura ele. Pregador, ou é espírito ou é cura. Esse demônio aqui que está nesse moço, nesse texto, a situação dele está tão avançada
que saiu do espiritual e entrou no físico. É por isso que é uma cura, porque saiu do espiritual e entrou no físico. Jesus vai curar. Quando Jesus termina de curar esse moço na sinagoga, Jesus ele vai para a casa da sogra de Pedro. E o texto bíblico diz que a sogra de Pedro estava enferma. A sogra de Pedro estava enferma. Jesus entra na casa da sogra de Pedro, vai repreender a febre. E olha que coisa linda e poderosa. Jesus sai de Nazaré. Jesus vai para a sinagoga. Jesus vai para a casa da sogra de Pedro. E se você continuar lendo o texto, sabe para onde Jesus vai? Vai para o deserto. Ele prega no deserto. E depois que Jesus ele prega no deserto, a multidão vai ouvir Jesus no deserto. Se você continuar lendo o texto, entra Lucas 5. Jesus vai para o lado do lago de Genezaré e começa a pregar. Jesus ele deu uma volta terrível. Saiu de Nazaré, foi para a sinagoga, foi para a casa da sogra de Pedro, foi para o deserto e agora está do lado do lago. Mas por que Jesus deu essa volta? Por que Jesus rodou tanto? Por que Jesus fez isso tudo? Porque tinha uma finalidade. Quando Jesus ele vai, pastor Malco, para o lado do lago, o texto bíblico diz que Jesus vai começar a pregar de novo. Uma grande multidão está ouvindo Jesus pregar. E Jesus pregando para essa multidão, olha o que o texto vai dizer. E Jesus vai ver de longe 2 pescadores puxando a rede e lavando as redes. E você vai entender por que Jesus deu essa volta toda. Sabe por que Jesus deu essa volta? Se ele chegasse antecipado demais, os pescadores ainda estavam no mar. Se ele chegasse atrasado demais, os pescadores já tinham ido embora. Jesus chegou na hora certa. Ele chegou na hora certa. Ele chegou na hora, pastor, que os pescadores estão puxando a rede e lavando as redes. E sabe o que é interessante? Que Jesus está pregando para uma multidão que está pertinho dele, mas ele vai ver de longe. Ele está pregando para uma multidão que está perto, mas ele vai ver de longe 2 pescadores, porque Jesus alimenta quem está com fome perto, mas também Jesus sabe quem está com fome longe. Ele termina de pregar, e isso é extraordinário. Ele não terminou de pregar. Fica um ponto de interrogação aqui, porque Jesus está pregando. Ele vê 2 pescadores, e o texto bíblico diz que ele entrando em um dos barcos que era de Simão. Ou seja, Jesus está vendo essa cena, os pescadores arrastando as redes, lavando as redes. Ele está vendo o que está acontecendo. Ele para de pregar aqui para a multidão e vai entrar no barco de Simão. E o que fez Jesus entrar no barco de Simão foi o lavar as redes. Porque se tem um pescador no Novo Testamento, eu posso falar, o melhor pescador do Novo Testamento é Pedro. Pedro é um pescador fenomenal. Pedro é um pescador tão fenomenal que quando Jesus foi para a sepultura e todos os discípulos não sabiam o que fazer, Pedro olhou para eles e falou: sabe o que eu vou fazer? Eu vou pescar. Pedro foi pescar. João acompanhou Pedro. Tiago foi com Pedro. Outros discípulos foram pescar com Pedro. Pedro é um pescador tão fenomenal que na ausência de Jesus para guiar o barco, Pedro assumiu o barco. Pedro é um pescador tão fenomenal que Mateus capítulo 14, quando ele viu Jesus andando por cima das águas, ele falou: de mal eu entendo, de barco eu entendo, de tudo eu entendo, mas andar por cima das águas eu nunca fiz. Se é o Senhor, manda-me ter contigo por cima das águas. Jesus olhou para Pedro e falou: vem, Pedro. E ele andou sobre as águas. Pedro é um pescador tão fenomenal que Pedro tinha uma empresa de pesca. Ele e João foram criados na pesca, mas ele é mais
experiente com pesca do que João, porque Pedro pescava do barco e Pedro pescava sem um barco, porque o texto bíblico diz que quando Pedro viu Jesus em João 21, ele vai jogar apenas uma roupa e vai se lançar ao mar e vai a nado encontrar com Jesus na praia. Ele é um pescador fenomenal, ele é um fora de série naquilo que ele faz. Só que é para você dar um grito de glória agora. Se Pedro é tão fenomenal, se Pedro é tão fora de série, se Pedro é tão bom naquilo que ele faz, se ele é um expert, porque ele está vindo de uma noite que nada apanhou. Porque ele está vindo de uma noite, eu estou sentindo ele aqui, de nada apanhou. Sabe por que Pedro está vindo de uma noite que nada apanhou? Olha para mim, para você dar o maior grito de glória dessa noite. Sabe por que esse cara que é tão bom está vindo de uma noite que nada apanhou? Porque até os bons passa pelo dia mau. Ele é bom, mas o dia mau chegou no barco de Pedro. Gostei desse tecladista. Ele é bom, mas o dia mau chegou no barco de Pedro. Ele é bom, mas o dia mau chegou na rede de Pedro, porque até os bons passa pelo dia mau. Só que é para você que veio adorar. O dia mau é necessário para quem tem chamada de Deus. O dia mau é necessário para quem tem chamada de Deus. Escuta aqui para mim que eu estou vendo alguém chorando. Se não tivesse cisterna para José, ele não seria governador do Egito. Se não tivesse pasto para Davi, ele não seria rei de Israel. Se não tivesse cova para Daniel, não haveria reconhecimento como profeta. Se não tivesse vale de ossos secos para Daniel, não haveria reconhecimento e nem um exército de homens. Se não haveria exército, se não haveria deserto para Jesus, os anjos não iriam descer para lhe dar pão. Se Pedro não fosse preso por Herodes, o anjo não descia do céu. Então o dia mau é necessário para quem tem chamada de Deus, porque no dia que o dia mau chegou no barco de Pedro, Jesus estava vendo ele de longe. O dia, pastor, que o dia mau chegou no barco de Pedro, Jesus estava vendo Pedro de longe. Ele está lavando a rede. Esse lavar a rede de Pedro aqui quer dizer muita coisa. Escuta. Esse lavar a rede significa: vou lavar, vou guardar para usar outro dia. Ele não estava jogando a rede fora, estava lavando. Só que escute isso. Esse lavar a rede aqui simboliza muita coisa. Para alguns, o lavar a rede é um ponto final. Chega, não suporto mais, não aguento mais, não tenho mais força. Esse lavar a rede, esse lavar as redes aqui para alguns, se for pregador, guarda a Bíblia, guarda os esboços, está dizendo não vou pregar mais. Se for cantor, pega as páginas dos louvores, não vou cantar mais. Se for obreiro, guarda o terno, guarda a gravata. Se for pastor, vai guardar o cajado, não vou pastorear mais. Mas é no dia que ele está lavando a rede, Jesus entrou no barco dele. E sabe o que é interessante? Que o texto diz assim: e entrando em um dos barcos, que era o de Simão. Está no plural. Em um dos, não está no singular. Tinha mais barcos, mas Jesus entrou no barco certo. Porque se tem uma coisa que Jesus nunca vai errar, é o seu endereço. Oramahaya. E é para você dar maior grito de glória agora. Quando ele entra no barco de Pedro, ele vai olhar para Pedro que está triste, para o Pedro que está desamparado, triste porque veio de uma noite que nada apanhou. Ele vai olhar para Pedro e vai dizer: Pedro, afasta
o barco um pouco da terra. Afasta o barco um pouco da terra. Sabe o que é interessante? Afastar o barco é com Pedro. Determinar a distância do barco e a terra é com Jesus. Afasta Pedro. Tá bom, Senhor. Afasta mais. Tá bom, Senhor. Afasta mais. Afastar o barco é com você. Determinar a distância comigo. Porque tem gente querendo determinar aquilo que só Jesus pode determinar. E esse afastar o barco aqui fala de prioridade. Afasta. Afasta. Afasta o barco um pouco. Você está muito na terra. Está muito ligado nas coisas carnais. Afasta. Aí quando ele afasta, irmão, é o texto. Está no texto. Pastor, quando ele afasta, sabe o que está escrito? Jesus não foi resolver o problema de Pedro, não. Está escrito assim: e do barco ele volta a pregar para a mesma multidão que ele estava pregando do lado do lago. Ele entrou no barco de Pedro, está usando o barco de Pedro agora como plataforma para pregar para quem está na praia. Sabe por que Jesus fez isso? Porque Jesus não é como obra de prefeitura, que começa e não termina. Aquilo que ele começou, ele vai terminar. Ele falou: Pedro, antes de eu resolver o seu problema, eu preciso terminar algo que eu comecei lá na praia. Aí ele começa a pregar. Quando ele termina de pregar para quem está na praia, aí agora que ele vai resolver o problema de Pedro. Escuta, Jesus está no barco de Pedro, mas ainda não resolveu o problema de Pedro. Pregador, o meu problema ainda não foi solucionado, mas isso não quer dizer que Jesus não está no seu barco. Ele apenas está esperando a hora certa para agir no seu problema, porque no seu barco ele já está. Quando ele termina de pregar, ele vai olhar para Pedro, e isso aqui é terrível. Ele vai olhar para Pedro e vai dizer: pega a rede e volta para o mar alto. Só que ele não está falando com apenas o pescador normal. Ele está falando com expert. Ele está falando com um cara que é o prime naquilo que ele faz. Aí Pedro tem a resposta certa. Pedro vai olhar para ele e vai dizer: Senhor, esse eu de Pedro aqui está dizendo muita coisa. Eu pesquei a noite toda. Sabe o que esse eu de Pedro está dizendo? O meu barco é bom, minha rede é boa, minha experiência então nem se fala, meus pescadores são dos melhores. Só que Pedro não sabia que ele está falando como aquele que tem a palavra. Volta, Pedro, o seu barco pode ser bom, mas a minha palavra é maior. A sua rede pode ser boa, Odel e Chocanaia, a sua rede pode ser boa, mas a minha palavra é maior. A sua experiência pode ser fenomenal, mas a minha palavra é maior. E é para quem vem dar um pulo dessa cadeira nessa noite.
Pregador, quem é esse que tem a palavra? Quem é esse que está falando com Pedro? Esse que está falando com Pedro é que tem a palavra. Esse que tem a palavra entrou na casa de Zaqueu e falou: hoje veio a salvação a essa casa. Esse que tem a palavra encontrou com a mulher do fluxo de sangue e falou: vai em paz, a tua fé te salvou. Esse que tem a palavra foi encontrar com Marta. Marta não sabia que ele tinha a palavra. Marta, quando viu ele, falou: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Você se diz ser amigo dele. Se você tivesse aqui, ele não tinha morrido. Ele olhou para Marta, e Marta não sabia que ele tinha a palavra. Ele falou para ela: Marta, o seu irmão há de ressuscitar, sim, na ressurreição do último dia. Você não sabe quem eu sou. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele encontrou com a mulher samaritana, e a mulher samaritana não sabia que ele tinha a palavra. Quando ele pediu ela água, ela olhou para ele e falou: como sendo tu judeu e homem ainda, pede a mim que sou mulher água de beber. Ela não sabia. Ele olhou para ele e falou: se tu conheceras o dom de Deus, não seria eu que te pediria água, você me pediria e eu te daria a água da vida. Um PhD, um cara formado, um gênio, foi encontrar com Jesus, chamado Nicodemos. Ele chegou lá, cheio de elogios. Ele não sabia que Jesus tinha palavra. Ele chegou até Jesus e falou: você é profeta, porque ninguém faz as coisas que você faz. Jesus olhou para ele e não comeu bola com o elogio dele. Jesus olhou para ele e falou: você já nasceu de novo. Como ele é inteligente, ele tinha resposta na ponta da língua e falou: como pode eu, sendo velho, voltar para o ventre da minha mãe? Jesus falou: não é nascer de baixo, é nascer de cima. Aquele que tem a palavra está entrando no seu barco nessa noite. Pregador, mas é um culto de ceia. Você vai entender que Lucas 5 tem tudo a ver com a ceia. Volta, Pedro, pega a rede, lança ao mar alto. Você está mandando? Ok. Segundo a sua palavra, a responsabilidade é sua. Lançarei a rede. Aí para quem veio adorar agora. Pastor, Pedro não sabia que o peixe só está aonde Jesus quer. E eu vou te dar duas referências bíblicas para você entender que o peixe só está onde Jesus quer. Um dia os fariseus foram até Jesus e viu Jesus com seus discípulos. Olha aqui para mim. E os fariseus falaram assim: está todo mundo pagando imposto para César? Você não vai pagar imposto para César não, com seus discípulos? Jesus chamou um discípulo e falou bem assim: pega uma vara, pega um anzol, vai no lago, lança o anzol, e o primeiro peixe que você pegar, enfia o dedo na boca dele, e você vai tirar uma moeda com o rosto de César. Paga o imposto. O discípulo falou: peraí, é só ir lá, pegar a vara com o anzol, jogar no lago, pegar o peixe, enfiar o dedo na boca do peixe, e a moeda vai estar lá? É, vai lá. Aí o discípulo foi, pegou a vara, jogou no lago, ou se jogou o anzol. O primeiro peixe que o discípulo pegou, enfiou o dedo na boca do peixe, a moeda está lá, porque o peixe só está aonde Jesus quer. Aonde? E é para você dar maior glória agora. Qual é, pregador? A segunda base bíblica, que o peixe só está onde Jesus quer. Vamos embora. Deus foi lá em Jope, vou falar para Jonas para pregar para os ninivitas. Jonas falou: eu pregar para aquele povo, vou nada, eu vou correr, eu vou para Tarsis. Comprou uma passagem, entrou no barco, está indo para Tarsis. Quando chegou no meio do mar, Deus falou: eu vou virar o barco, mas você vai para Nínive sim. Mandou uma tempestade, a tempestade começou a sacudir o barco. Tiraram sorte, a sorte caiu sobre Jonas. Olharam para Jonas e falou: vamos jogar ele no mar alto. Só que antes de jogar Jonas no mar alto, Deus já tinha conversado com o peixe.
aleluia. Deus falou: peixe, peixe, porque Deus é o Criador. Aí o peixe foi até a presença de Deus. Deus falou assim: peixe, quando jogar Jonas no mar, engole Jonas e só deixa ele aonde eu te mandar. O peixe não está onde Pedro quer, o peixe está onde Jesus quer. Quem pode levantar a mão, abrir a boca e dar? O peixe só está aonde Jesus quer. Vamos embora. Pegou a rede. Se ele está mandando, vamos voltar. Quando chegou no mar, lança, Pedro, a rede agora. Aí Pedro lançou a rede. A rede desceu. Eu gostei desse. Vai de novo. A rede desceu. A rede desceu. E Pedro está olhando, dizendo: é agora. É agora. Jesus olhou para Pedro e falou: puxa, Pedro, você lançou, quero ver puxar. Puxa. Quando ele pegou a rede, não vem. Chama mais alguém. João veio com Pedro para puxar. Não vem. Tiago veio para ajudar. Não vem. Aqui é extraordinário. Eu sei que tem um cara gênio aí. Coloca aqui para mim. Lucas 5:6. Depois, escuta. Depois você vai colocar João 21:11. Beleza? João 21:10. Olha o que aconteceu. Quando a rede desceu, puxa, não vem. Puxa, a rede começou a se romper. Fazendo-se assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. É pustoche agora. Foi tanto peixe que as redes se romperam. Só que tem um rolo aqui. Existem duas grandes pescas na Bíblia. Quantas pescas? A primeira é de Lucas 5. A segunda é de João 21. Não, irmão, você está preparado para dar um grito de glória agora? Olha para quem está do seu lado e fala: você está preparado para dar um grito de glória agora? Um grito. Existem duas grandes pescas. Pastor, Malco, Gil, escuta. A primeira pesca foi tanto peixe que as redes se rompeu. Só que na segunda pesca, João 21, coloca aqui para mim, 21:10, é para os tochos agora. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. 11. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. É para os tochos. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Tem um problema aqui, porque a rede de Lucas 5 se rompeu e a rede de João 21 não se rompeu. A rede de Lucas 5 se rompeu e a rede de João 21 não se rompeu. É pustocha. Sabe por que a rede de Lucas 5 se rompeu? Porque foi antes da cruz. Se não tiver na cruz, a rede rompe. A de João 21 foi depois da cruz, porque a rede que está na cruz não se rompe. Não se rompe. Escuta. Se o casamento não estiver na cruz, o casamento vai se romper. Se os filhos não estiver na cruz, os filhos vão se romper. Se a família não estiver na cruz, a família é destruída. Mas se o casamento estiver na cruz, o casamento não se rompe. Se o filho estiver na cruz, o filho não se rompe. Se a família estiver na cruz, só quem está na cruz, só quem está na cruz, só quem está na cruz. A nuvem da glória dele está chegando aqui.
Cataua, Remanacamachuramaya, Retacamatori Kitaramachuri Micalamahaya. Pastor Malco, e eu estou vendo, ai, Tchuquitéria pra ameaçar redes que estavam rompidas, mas Deus está me dizendo que as redes que estavam rompidas, estão sendo renovadas. As redes não irão se romper. Puxa, Pedro, que eu quero ver. Começou a se romper. Começou a se romper. Sabe o que Pedro fez? Largou a rede. Entrou em pânico. Porque um pescador do calibre de Pedro, um cara fenomenal no mar, quando ele viu aquilo, ele entrou em pânico. Ele largou a rede na hora. Ele falou: o mistério não está na rede. O mistério está em quem mandou jogar a rede. Ele deixou a rede, veio correndo, se dobrou aos pés de Jesus e falou: ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Escuta, Pedro estava pescando peixe, porém Jesus estava pescando Pedro. Pedro estava pescando peixe, porém Jesus estava pescando Pedro. Ausenta-te de mim. O temor chegou no barco. João falou: não é possível. Se dobrou nos pés de Jesus. Tiago também. E quando eles se dobraram, o espanto se apoderou do barco. Deixaram a rede, dobraram-se aos pés de Jesus. Pedro conheceu quem era Jesus naquele momento. Em Lucas 5, ele conheceu quem era Jesus. Em João 21, ele foi restaurado por Jesus. Quando ele se ajoelhou nos pés de Jesus, sabe o que Jesus falou? Jesus olhou para Pedro e falou: a partir de hoje serás pescador de homens. E tem outro mistério aqui. Porque Jesus liberou isso sobre Pedro. Jesus falou: Pedro, a partir de hoje você vai subir mais um degrau. Todos que encontraram com Jesus nunca mais foram a mesma pessoa. Porque Ele é luz para quem tem escuridão. Ele é água para quem tem sede. Ele é vida para quem está morto. Ele é caminho para quem está perdido. Ele é esconderijo para quem não sabe aonde se esconder. É por isso que Paulo falou que diante dele todo joelho tem que se dobrar e toda língua tem que confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. É toda a plenitude está nele. Todos que encontraram com Jesus nunca mais foram a mesma pessoa. E eu finalizo agora. Jesus olhou para Pedro e falou: serás pescador
de homem. E qual é a diferença de pescador de peixe para pescador de homem? Sabe qual é a diferença? Que o pescador de peixe pega o que está vivo para matar. O pescador de homem pega o que está morto para dar vida. Pedro, a partir de hoje, finalizei. Você não vai matar, mas a partir de hoje você vai dar vida. Quem pode ficar de pé adorando o nome de Jesus? Então, por favor, por 20 segundos, levante as mãos e fala alguma coisa para esse que pode mudar a história. Fala alguma coisa. Fala que Ele é grande. Fala que Ele é poderoso. Fala que Ele é o Pai da eternidade. Fala que Ele é o príncipe da paz. Fala que Ele é o cordeiro de Há uma graça de Deus aqui. Há uma graça. Dá lugar aí, dá lugar, negão. Há uma glória de Deus que desce aqui agora. Por alguns segundos adora Jesus. Canta. Mai choca maha seri bicala bara chora. Que amarrateu interia. Anakama shurabacalabacalabahaia. Me chomai. Alguém entrou aqui com as redes se rompendo. Mas quando você sair desse culto, as suas redes não se romperão. Eu chamo a primeira vida desse culto. Tem alguém que ouviu essa palavra e quer se entregar a esse Deus poderoso? Tem alguém? Há uma glória de Deus aqui tão forte.
multiplicado. E uma dessas é você, moço de preto que está me olhando. Levanta a mão. O senhor, isso. O senhor mesmo, o senhor. Você, isso, levante as mãos. Deus manda te dizer: eu sou Deus que entro no teu barco nessa noite. Com a mão levantada, você é um, você é outro. Levante as mãos. Cadê aquela jovem que estava? Ela estava ali de verde. Isso, coloca ela de pé. Jesus está entrando no barco de vocês hoje. Ele está entrando no barco de vocês. Agora eu preciso finalizar, a hora já foi. Deus está entrando no seu barco. Está difícil, mas Ele te dá força, te dá graça. Diz o Senhor dos exércitos: a rede não vai se romper. Olha aqui para mim, obreira. Bate no ombro dela assim, diga: a rede não, se profetiza, a rede não vai se romper. O diabo queria que as redes da vida dessa moça se rompessem, mas a rede da sua vida não vai se romper, diz o Senhor. E eu vou finalizar agora. Tem alguma alma para Jesus nessa noite? Quem sabe você entrou aqui, você estava afastado ou afastada, desviado é o diabo que está. Você estava afastado ou afastado, parado ou parada, estacionado, estacionada. Mas hoje Jesus está dizendo: pega a rede de volta. Pega a rede de volta. Tem alguém? Eu preciso passar para o pastor agora. Tem alguém? Seu coração está batendo forte, você está sentindo Deus falando contigo. Hoje é noite de decisão. Rede cheia ou rede vazia? Só depende de você. Tem alguém? Não tem ninguém, tem certeza? Deus está me dizendo que tem uma pessoa. Você está falando: preciso tomar essa decisão, mas eu estou sem força. Tem alguém? Vem aqui. Tem uma alma aqui. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Pastor, já passa para o senhor agora, pastor. Quem pode dar glória a Deus pela primeira vida? Cadê a segunda vida desse culto? Jesus quer mudar a sua história. As redes não se romperão. No culto de ceia, você tomando essa decisão de entregar sua vida a Ele, é a melhor coisa que você pode fazer. E nesses 2 minutos que ainda me resta, cadê a segunda alma para tomar essa decisão? Jesus está entrando no seu barco hoje e está te chamando para algo mais profundo. Quem sabe as lutas te fez parar, ou quem sabe você nunca foi evangélico, mas você sentiu hoje uma presença poderosa na sua vida, e você está dizendo: eu preciso tomar essa decisão. Tem alguém? Se eu pudesse, eu ia aí te pegar pela mão e te trazer, mas eu não posso. É uma decisão entre você e Deus. Tem alguém? Nesse último minuto eu te chamo. Seu coração está batendo forte, você está dizendo: eu preciso, eu estou sentindo a necessidade na minha alma, e Deus está me dizendo: vem, que eu quero mudar a sua história.